Olá, eu me chamo Tainá, eu tenho graduação em Ciências Biológicas, licenciatura, pela Universidade Federal da Fronteira Sul e atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo. E eu venho então apresentar nesse congresso o trabalho intitulado como Estudo sobre o corpo no ensino de ciências e suas relações com a sexualidade. Então esse trabalho, ele foi desenvolvido por mim, Tainá, juntamente com a minha professora, orientadora, a professora doutora Neuzete Machado Rigo. Então, abordando um pouco da introdução. A sexualidade e os estudos sobre o corpo, eles têm se apresentado como temáticas relacionadas ao ensino de ciências no currículo escolar. E os professores dessa área, eles também têm abordado esse assunto de diversas formas e diversas maneiras. Ora, sobre um viés mais restrito à biologia, abordando aspectos biológicos, então, e ora sobre uma perspectiva mais aberta, abordando concepções sociais, culturais, relacionadas então ao corpo e à sexualidade. Algumas pesquisas, como a Delouro 2007, também têm nos alertado sobre a necessidade da educação, a escola, o seu currículo, trabalhar tanto o corpo quanto a sexualidade como concepções sociais, culturais. Dessa forma, então, espera-se atingir uma educação que possa contribuir para uma formação mais humana, que respeite as diferenças e assim rompe com a normalidade, com a naturalidade que constituem os corpos e a subjetividade das pessoas. No Brasil, então, se tem uma história de políticas curriculares que avançaram em relação a uma compreensão mais aberta sobre a sexualidade. Não se pode falar, então, em sexualidade ou educação sexual sem considerar, então, o corpo. A educação sexual, então, ela precisa ser trabalhada de maneira que possa desestabilizar os modelos hegemônicos da sexualidade, então, normal, reconhecendo a sexualidade como uma construção social, cultural, a partir também de uma constituição biológica. Nesse sentido, então, justifica-se esse estudo, porque com ele, então, pretendemos analisar como o corpo e a sexualidade são apresentados, então, nos trabalhos, são apresentados no ensino de ciências, nos trabalhos, então, presentes no Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências, ou ENPEC, em suas últimas 4 edições, ou seja, dos anos de 2013 a 2019. Então, a metodologia utilizada nessa pesquisa, ela se constitui, então, numa pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, sobre o corpo e as suas relações com a sexualidade e com o ensino de ciências. De acordo, então, com Minayo 2002, página 17, a pesquisa qualitativa, ela vincula-se a dados ou vincula-se ao pensamento, à ação, e ela não se coloca para nós como um problema, se não a vincularmos com a nossa prática, com a nossa vida. Assim, a pesquisa bibliográfica, ela assume para nós condições possíveis para compreender o que estamos fazendo no ensino de ciências quando trabalhamos então com conceitos como corpo, sexualidade nas escolas. De acordo com Ferreira 2002, também página
258, a pesquisa bibliográfica, ela tem como função, então, como principal objetivo, mapear, discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento. Assim sendo, então, esse trabalho ele foi realizado nas atas, então, das 4 últimas edições do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, o INPEC, disponíveis, então, eletronicamente na página da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, a ABRAPEC. Então, para realizar essa pesquisa, foram utilizados alguns descritores. E como descritores, então, foram utilizadas as palavras sexualidade e corpo, delimitando o período. Então, delimitando o período de 2013 a 2019. Cabe destacar, então, que os trabalhos eles são bianuais, ou seja, ocorrem a cada 2 anos. Assim sendo, então, foram analisados os trabalhos dos anos de 2013, 2015, 2017 e 2019. A partir dessa pesquisa, obteve-se um total de 75 trabalhos encontrados relacionados a essa temática. Devido então ao número vivo dos trabalhos, foi feita a leitura dos resumos dos trabalhos para selecionar aqueles que estavam relacionados ao ensino de ciências, porque durante a pesquisa foram encontrados trabalhos que abordavam sobre o gênero e sobre o gênero literário relacionado então à língua portuguesa. Depois dessa leitura, então, dos resumos, foram selecionados 11 trabalhos, então, que estavam relacionados com a sexualidade, com o corpo e a sexualidade no ensino de ciências. E esses trabalhos selecionados, eles foram denominados como T1, T2, T3 até o T11. Depois, de definido esse corpus analítico, a análise dos trabalhos selecionados, ela se deu em 3 etapas por meio da análise de conteúdo de Bardin 2011, em que a primeira etapa, então, ela consiste na pré-análise, que foi feita, então, essa leitura dos resumos dos trabalhos para selecionar, então, aqueles que tinham o nosso foco de pesquisa. Na segunda etapa, que compreende a exploração do material e o tratamento dos resultados, foi feita a demarcação dos trechos relevantes dos trabalhos para a nossa pesquisa. E na última etapa, que compreende resultados e a interpretação de dados, foi feita então a contextualização e a interpretação dos trabalhos, e a partir disso os trabalhos foram classificados em uma categoria, que seria a heterossexualidade e a homossexualidade, como formas de vida. Então, os trabalhos foram classificados nesta categoria. Então, corpo e sexualidade, a heterossexualidade e a homossexualidade como formas de vida. Então, os resultados da pesquisa nos anais do INPEC, a partir de 11 trabalhos que relacionavam então o corpo à temática sexualidade, indicaram que houve um aumento significativo com relação aos trabalhos relacionados com o nosso foco de pesquisa, sendo perceptível durante a pesquisa que no ano de 2019 foi encontrado o maior número de trabalhos que tinham relação então com o nosso foco de pesquisa. Então, as questões, as relações de corpo e sexualidade, nessa pesquisa, elas nos trouxeram resultados importantes para a classificação desses por meio de duas práticas da educação sexual que tem caracterizado o ensino de ciências. Vieira, 2017,
ela aborda, então, esses modelos como o biológico centrado e preventivo e o biopsicossocial. O biológico, então, centrado, preventivo, ele estaria relacionado a uma concepção predominantemente biológica, uma concepção biológica, né, acerca da sexualidade. E por isso, então, a sexualidade ela seria restrita apenas aos conteúdos de ciências e de biologia no currículo escolar. Então, essa concepção biológica, ela aborda o corpo sobre um enfoque anatômico para explicar como funciona então a heterossexualidade. Já o segundo modelo, que é o biopsicossocial, ele abrange uma concepção mais ampla da sexualidade, na qual questões sociais, subjetivas, são incluídas e trabalhadas então em diversas disciplinas e não apenas restrita às disciplinas de ciências, de biologia. E as questões então que envolvem esse modelo biopsicossocial elas envolvem, então, questões relacionadas ao respeito, à diversidade das manifestações de identidades sexuais e toda a complexidade de comportamentos que acabaram produzindo problemáticas no convívio social. Já com relação, então, aos trabalhos, no ano de 2013, então, não foi encontrado nenhum trabalho, né, relacionado com o nosso foco de pesquisa, né, relacionado a essa categoria. Já no ano de 2015, foi encontrado um trabalho que apresentava essa categoria. E esse trabalho, então, ele fazia uma relação do poder e saber, o que fica perceptível, então, no seguinte trecho. Acreditamos que mesmo que a discussão da sexualidade da jovem esteja atrelada aos fortes aparatos de saber, poder, e evidencia-se também o investimento docente em trazer para a escola uma discussão que poderia ser adormecida no agitado escolar. Então, ele aborda a percepção de saber. Segundo Foucault, então, a sexualidade ela vai funcionar como um dispositivo de poder relacionado então a algumas áreas do saber que vão firmando certos discursos sobre o sexo que vão ser aceitos. Do ponto de vista então de Foucault, a própria ideia de corpo e de sexualidade ela é discursiva, ou seja, ela é produzida por meio de discursos. Por isso, as sexualidades são constituídas historicamente e discursivamente. No ano de 2017, foram encontrados dois trabalhos que abordavam a categoria heterossexualidade e homossexualidade. Em um trabalho, então, do referido ano, ele aborda o seguinte: a professor, professora, cabe compartilhar valores com relação à sexualidade no seu trabalho cotidiano, respondendo ou não às questões mais simples trazidas pelos alunos. Então, aqui evidencia-se a importância do professor, o papel do professor diante da abordagem dessa temática. Como é importante que o professor aborde essa temática, que discuta com seus alunos essa temática. Então, cabe destacar que o professor ele tem um papel relevante diante dessas temáticas. No ano de 2019, dos trabalhos desse referido ano, se tinha em uma investigação, então, sobre os limites e possibilidades sobre os professores de ciências e de biologia acerca da sexualidade, ficou evidente que diversas dificuldades em termos da formação de professores para o tratamento da educação sexuais, tais como a falta de disciplinas específicas nos cursos superiores e o não tratamento dos aspectos psicossociais da sexualidade.
restringindo-as a um discurso anatômico fisiológico. Então, aqui se evidencia a importância da formação dos professores, a importância da formação inicial e continuada, para assim eles abordarem essa temática. Porém, então, em alguns trabalhos, essa percepção ela já estava sendo abordada, então. Então, um dos problemas da formação, né, em educação sexual dos professores de ciências e biologia, como evidenciado, então, é o distanciamento desses aspectos biopsicossociais, os aspectos sociais, culturais, subjetivos, então, relacionados à sexualidade. Nesse sentido, então, estabelece que a compreensão da educação sexual ela acaba se restringindo apenas a aspectos anatômicos e biológicos. Conclusão, então, a partir da presente pesquisa ficou evidente, né, que é imprescindível que o ensino de ciências aborde o corpo sobre o viés sociocultural, para que temáticas como essas, relacionadas à sexualidade, sejam abordadas e discutidas. Diante disso, a abordagem dessa temática no ensino de ciências relacionado ao corpo ela é relevante, pois a sexualidade ela está vinculada a uma forma social que vivemos nossos prazeres, nossos desejos. Na abordagem da temática, então, sexualidade, é importante para os alunos descobrir, acolher, conversar sobre as diversas percepções da sexualidade, para assim compreender a sexualidade não só como não so, sobre uma concepção biológica, mas também cultural. Por isso, então, é necessário que o ensino de ciências desenvolva uma preocupação acerca de temáticas como estas, com relação ao currículo escolar. Assim como é imprescindível que essa temática, além de provocar o ensino de ciências, seja abordada em todo o currículo escolar, de forma interdisciplinar, sendo abordada então em diversos conteúdos, em diversas disciplinas. Os trabalhos analisados nesse estudo, eles demonstraram que os currículos escolares eles já têm se preocupado, né, com relação ao corpo e à sexualidade. E esses assuntos, então, eles são considerados relevantes para a produção de um currículo aberto às diferenças, que possa discutir, então, problemáticas presentes na sociedade, uh, na realidade, então, do aluno. Aqui estão algumas referências utilizadas nesse trabalho, e